estudante, de novo a gente juntos aqui para mais uma aula de ciências, né? Essa matéria que é muito gostosa, que eu adoro, acho que vocês gostam também, tem muita coisa interessante, né? Estamos trabalhando com química, né, do 9º ano, e hoje uma aula de transformações químicas, comigo, Marizinha, e com o Hermes. Tudo bem, Hermes? Então sejam bem-vindos aí para mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Transformações químicas, ensino fundamental 9º ano, professora Marisa Araújo. Quais são as habilidades que iremos trabalhar hoje? Iremos reconhecer a ocorrência de uma transformação química por meio de evidências e de comparação entre sistema inicial e final. Eu não poderia começar uma aula de química sem falar de Lavoisier, tá? Lavoisier, uma pessoa importantíssima, lá no século XVIII, considerado o pai da química, tá? Olha só, Antoine Lavoisier, ele foi o primeiro a observar que o oxigênio em contato com uma substância produzia combustão. Inclusive nas células, quando nós respiramos, o oxigênio vai lá para a célula para um processo de combustão com a glicose, para produzir energia para as nossas células, tá certo? E toda vez que você usa aí, né, uma chama, onde tem fogo, onde tem combustão, tem que ter o quê? Oxigênio, tá certo? Sua célebre lei da conservação da matéria, você já deve ter ouvido falar aí, vamos repetir, e tem que saber aí, ó, de cor. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, essa lei aí de Lavoisier, ela é importantíssima aí na química. Nós vamos estudar ela de novo na próxima aula sobre conservação das massas, tá certo? Olha, existe aí uma dificuldade, às vezes, em diferenciar uma transformação se é física ou química. Por exemplo, quando a gente joga na água, né? Isso é normal na casa de vocês. Colocar açúcar na água, colocar também sal na água. Será que isso é uma transformação física ou uma transformação química? Tá? Vamos pensar aqui, tá? Eu vou dar exemplo para vocês de uma transformação física. Por exemplo, quando a água está no estado sólido e passa para o líquido e para o gasoso, a água deixa de ser água? Formou nova substância? Essas são as perguntas que tem que fazer. Se eu acender a luz e apagar a luz, formou nova substância? A lâmpada deixou de ser lâmpada? Ah, então, uma transformação física, ela não muda a estrutura da matéria, não forma nova substância. E uma transformação química, eu vou mudar a estrutura da matéria, a organização dos átomos, das moléculas e vou formar novas substâncias. Então, gente, será que quando eu misturo açúcar, eu vou formar uma nova substância? Olha só, aqui é a minha lupinha, tá? Faz com que vocês estão vendo lá a nível, né, microscópico. Nós vamos perceber aqui, deixa eu pegar minha caneta, a molécula de água, as moléculas de água aqui. E nós temos, deixa eu tirar essa lupinha aqui, deixa eu voltar, peraí, aqui. A molécula de açúcar, ela simplesmente está dissolvida, ocupando os espaços vazios entre as moléculas de água. Então, o açúcar não deixou de ser açúcar e a água não deixou de ser água. Tanto é que se eu colocar para secar, né, ou destilar, ou então deixar secando ali no sol, o açúcar vai aparecer de novo lá no fundo. Da mesma forma que o sal acontece aí nas salinas. Então, é uma transformação química ou física? Física, porque não houve aí mudança, não houve uma transformação e nem produziu nova substância. Olha aqui, agora, quando a gente coloca o sal na água, apesar de ser físico, acontece aí algo interessante. Acontece uma dissociação, porque o sódio e o cloro, que é o sal, é NaCl. Eles formam ligação iônica.
O sódio doa um elétron para o cloro, tá? O cloro recebe um elétron, eles ficam ionizados, um carregado negativamente, que é o cloro, que é o íon negativo, e o sódio positivo, tá? Que fica carregado positivamente, porque ele perdeu aí elétrons. Então, quando se joga na água, eles dissociam, formando então, olha só, Na mais Cl, tá? Mas é apenas uma dissociação, é um fenômeno físico. E algo interessante que acontece é o seguinte, gente, a molécula de água, ela é polar, ela tem um polo negativo, que é onde está o oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, e tem o polo positivo, que é onde está o hidrogênio, água não é H2O, tá? Então, esse polo negativo atrai o íon positivo e o polo positivo atrai o íon negativo. Então, olha que interessante. Aqui, olha, o cloro, que é negativo, vai atrair os hidrogênios da água, que está de branquinho aqui, tá? Tá certo? E o sódio, que é positivo, vai atrair os oxigênios negativos. Então, é como se a água virasse o oxigênio ou o hidrogênio, ou para o cloro, ou para o sódio, porque eles têm carga, tá certo? Olha que interessante. E aí até a corrente elétrica pode passar, porque onde tem íons, passam também corrente elétrica, tá certo? Uma curiosidade aí para vocês. Vamos investigar. Se eu misturar limalha de ferro, né, um ferro em pó, com enxofre, olha aqui, eu consigo separar. Como? Usando um ímã. O ímã atrai a limalha de ferro e o enxofre fica aí. Eu consigo separar. Então, essa mistura aqui, olha, eu consigo separar com um ímã. Então, não houve uma reação entre os dois, não formou uma nova substância. Mas, olha só, eu posso formar novas substâncias com ações. Que ações são essas, Marizinha? Anotem aí, ó, bom saber. Por ação do calor, por ação da luz, por ação mecânica, por junção de substância, por ação da corrente elétrica. E eu posso fazer transformações químicas, tá certo? Vamos lá para os exemplos. Quais ações estão evidentes nas transformações químicas a seguir? Vamos pensar. Olha, ali eu separei o ferro com enxofre, né? Usando limalha de ferro. Mas aqui, o que aconteceu, gente? Viu que está queimadinho? Eu usei o quê? O calor, a chama. Aí os dois se misturaram. Então, eu tenho ferro mais enxofre, que é o símbolo S, que vem de sulfur em latim. Pela ação do calor, eu formei o sulfato de ferro. Olha só! Então, agora, eu tenho o quê? Uma reação química. Então, aqui pela ação do calor. Ok? Vamos ver o próximo? Fotossíntese. Olha o nome, fotossíntese. Foto lembra de quê, gente? De luz, tá? Fotografia precisa da luz. O que acontece aqui? É um processo de transformação importantíssimo na natureza. Nós temos aqui a folha, temos ingredientes aqui, ó, gás carbônico, água, tá? Ação da luz e vai formar a molécula de glicose, tá certo? E liberar aqui oxigênio para o ar, tá? Mas também precisa de oxigênio que está aqui na molécula de gás carbônico. Mas e aí, Marizinha, onde é que entra a luz nessa história? Gente, acredite se quiser, a molécula de água, ela é quebrada pela ação da luz solar. E eu separo a água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio vai fazer parte da molécula de glicose, o oxigênio vai ser, então, eliminado aí para o ar. Então, na fotólise da água, eu estou fazendo uma reação química quebrando a água em hidrogênio e oxigênio. Ação da luz, tá? Importantíssimo aí
para produzir a glicose e temos aí a cadeia alimentar e a transferência de energia na cadeia alimentar. Aqui eu falei para vocês na aula passada que o sódio é a família 1A, família dos metais alcalinos e são altamente reativos. Olha só, o sódio é um metal alcalino e como característica dessa família, reage violentamente com a água. Se eu jogar o sódio, que é sólido, na água, olha lá o que acontece. Uma reação exotérmica, libera calor, tá, gente? E ocorre aqui uma junção de substâncias. Olha, eu tenho o sódio mais a água e eu formei agora o que, gente? Olha, hidróxido de sódio, uma base, e o hidrogênio. Então, eu tinha duas substâncias e eu formei duas outras substâncias. Eu fiz junção de substâncias, tá? Aqui no caso da reação do sódio com a água, tá certo? Altamente reativo, família 1A da tabela periódica. A água, ela pode ser separada tanto pela luz na fotossíntese, né, que acontece lá nas folhas, e também passando uma corrente elétrica, chama eletrólise da água. Então, aqui o que acontece? Olha, eu tenho a água, duas moléculas de água, pela corrente elétrica eu vou separar em duas moléculas aqui, ó, de hidrogênio e uma molécula aqui de oxigênio, tá certo? Eu separei, eu quebrei a molécula da água passando uma corrente elétrica, aqui mostrando um anodo, um catodo, né, polo positivo e negativo, e aí mostrando então a corrente elétrica passando e liberando oxigênio e hidrogênio, tá? É um experimento clássico aí de eletrólise da água, que pode ser usado até produção aí de combustível alternativo, né, que é o hidrogênio, pela eletrólise da água, tá? Marizinha, como eu represento uma reação química? Isso é muito importante. Pega o caderno de vocês, anotem, colorem, tá? Deixa bem bonitinho aí, olha só. Hora de aprender. Numa reação química, nós temos os reagentes e temos os produtos. Quem são os reagentes? Olha, vamos lembrar da água. Para formar água, eu tenho o reagente hidrogênio, e eu tenho o reagente oxigênio. Então, a gente tem uma seta e pode pensar, o que está antes da seta são os reagentes, após a seta são os produtos. Então, meu produto aqui é a água. Olha, se eu fizer um bolo, eu vou usar manteiga, leite, ovo, trigo, né, fermento, chocolate, o que eu quiser aí, são os meus reagentes. E o bolo, depois de assado, é o meu produto. E interessante, é uma transformação química, porque eu não consigo pegar o bolo e torná-lo leite, ovo, trigo novamente. Não tem jeito, tá? Formou uma nova substância deliciosa aí, que é o bolo, tá? Ok? E aqui, então, ó, reagentes, produtos. Posso apresentar por bolinhas, né? As moléculazinhas, olha. O hidrogênio aqui, duas moléculas de hidrogênio, com aqui uma molécula formada por dois átomos de oxigênio, formando aqui, então, duas moléculas de água, tá? Olha que interessante, vamos contar quantas bolinhas brancas nós temos? 1, 2, 3, 4. E aqui, no produto, 1, 2, 3, 4. Quantas bolinhas de oxigênio? 1, 2. E aqui, 1, 2. A conservação das massas que Lavoisier falou. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Conserva a massa. Isso é uma matéria para a próxima aula. Vocês me aguardem que eu vou explicar direitinho na próxima aula. Estou aqui mostrando 4 hidrogênios no reagente, 4 no produtos, 2 oxigênios no reagente e 2 nos produtos, tá? Além de tudo, conserva-se a massa. Num sistema fechado, né? Se o sistema for aberto, você pode evaporar aí, né? Mas no sistema fechado aí, a massa se conserva. Marizinha, quero saber, quais são as evidências de uma transformação química, tá? Olha só que interessante. O que quer dizer isso? Eu posso observar um fenômeno
e visualmente ou pelos órgãos dos sentidos eu saber que é químico ou físico? Pode sim, tá? Olha que interessante. Ah, formação de chama. Então, na cozinha, tá? Tem aqui uma chama, ó, aqui, ó, produção de chama. Uma transformação química, tá certo? Aqui a chama, ó, peguei um isqueiro, né? Uma combustão e produz calor também, tá certo? É uma transformação química. Mudança de cor, tá? Também é uma transformação química. Já viu o ferro enferrujando? Um bombril deixado na pia cria ferrugem, reage com o oxigênio, forma o óxido de ferro. Transformação química, tá? Formação de um sólido. Você faz uma mistura e forma-se um sólido, um precipitado ali. Também pode ser uma transformação química. Liberação de um gás. Gente, quando você faz bolo, eu sempre falo do bolo, que eu adoro fazer bolo, sabia? Você coloca lá o bicarbonato, então você coloca lá o fermento. O que acontece? Formam bolhas, o bolo dá aquelas bolinhas que faz o bolo crescer. Está liberando gás carbônico, uma reação aí química, tá ok? Variação de temperatura. Libertação de cheiro. Ah, e a cozinha, quando a mamãe está fazendo aí comida, ela faz bastante química na cozinha, né? Vou mostrar aqui na minha bancada para vocês uma evidência de uma transformação química, tá? Aqui eu tenho uma substância que é aqui, vou mostrar para vocês, tá certo? Depois eu conto o que é. Que cor está aqui? Transparente, tá? Agora, eu vou pingar uma substância aqui, espera um pouquinho só, e vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Ó, vamos lá. Olha, foi ficando o quê, gente? Rosinha, ó. Tá? Isso aqui é uma evidência de uma reação química. Eu tinha aqui uma base, tá? Que é o bicarbonato, e em contato com a fenolftaleína, que é uma substância indicadora de pH. Olha só, ficou rosinha. Agora, olha que interessante, vou tentar fazer uma mágica aqui, hein? Essa aqui eu não testei não, vamos ver se vai dar certo. Né? Vamos ver? Ó, vou colocar uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não der, espera lá. Ó, estamos voltando à cor inicial. Olha, mudou de cor de novo. Ainda saiu gás. Evidência de transformação química. Eu coloquei um ácido, né? Não é base mais. A fenolftaleína agora deixou de reagir e ficar rosa. A fenolftaleína ficou o quê agora? Perdeu a cor rosa, tá certo? Então, é uma evidência aí de transformação química. E aqui nós temos uma outra que eu vou colocar também aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Essa minha tá bem... Peraí, deixa eu pegar mais... Agora deu. Ó. Fiz bagunça na bancada. Viu aqui? Produção de gás. Uma evidência de uma transformação química. Misturei aqui um ácido com uma base, tá? Fácil, bicarbonato com vinagre. Produziu aí gás, tá certo? Gás carbônico. Então, gente, isso aqui são evidências simples de reações químicas, tá, gente? Olha, produção de gás, tá? E aqui, mudança de cor, ok? Espero que tenham entendido e que tenham gostado aqui da nossa brincadeira aqui na bancada, tá? Então, nós já verificamos experimentalmente. Vamos fazer juntos. Na reação abaixo, ferro mais enxofre, formando aqui uma outra substância, o sulfeto de ferro, acho que eu falei sulfato antes, é sulfeto, tá, gente? Corrigindo. Quais são aí os reagentes?
quais são os produtos? Lembrando, antes da seta, reagentes, aquilo que vai reagir. E os produtos é o resultado final, né? Então, aqui eu tenho o quê? Os reagentes, ferro e enxofre, tá? Outra questão. A fotossíntese é um processo químico que ocorre por qual ação? Ação do calor, da luz ou da corrente elétrica? Fotossíntese. Foto, lembra? Isso mesmo, luz. Ação da luz. Alternativa B. Ok? Bem, espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam, né, de diferenciar uma transformação química de uma transformação física. Lembrar aí das evidências, lembrar quem são os reagentes, quem são os produtos, tá certo? Se quiser rever a aula, assista de novo no YouTube. Veja as referências bibliográficas, pode procurar também. E se tiver dúvida, manda para Marizinha no Tira Dúvidas. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e um grande beijo para vocês.